O filho do CEO viúvo vivia doente. Dias inteiros deitado, sem rir, sem brincar. Mas tudo mudou quando uma nova babá encontrou algo escondido debaixo da cama. Algo que jamais deveria ter sido descoberto. Essa história não é sobre milagres, é sobre coragem. Sobre o momento em que alguém simples, movido apenas por compaixão, encara o poder e revela uma verdade que poderia destruir uma família inteira. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. E se você gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e traz mais histórias como essa para você. Agora, se acomoda, porque o que vai acontecer a seguir vai te prender até o último segundo. Chovia quando Clara subiu a ladeira que levava à mansão dos Vasques, no alto do bairro nobre de Campinas. Tinha nas mãos uma sombrinha torta e uma pasta plástica com seus documentos. Estava nervosa, mas também esperançosa. A vaga de babá havia surgido por indicação de uma antiga colega, e o salário seria suficiente para pagar o tratamento da mãe no hospital público. A mansão era imensa, com janelas altas e muros cobertos de era. Mas o que chamou a atenção de Clara não foi a beleza do lugar, foi o silêncio. Um silêncio pesado, que parecia engolir os passos dela na entrada. Quem abriu a porta foi Débora, a esposa do CEO. Uma mulher elegante, fria e com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser a nova babá. Entre. O tom era seco. Clara entrou e tirou os sapatos sem ser orientada, por respeito ao piso de mármore branco que brilhava mais do que deveria. O senhor Henrique está na empresa, explicou Débora. Eu cuido da casa e do menino. Você apenas segue as instruções, entendeu? Sim, senhora. Subiram as escadas e cada degrau ecoava como se a casa quisesse avisar algo. No corredor, um cheiro estranho, mistura de remédio e lavanda pairava no ar. No fim do corredor, uma porta estava entreaberta. É aqui, o quarto do Lucas, disse Débora abrindo-a por completo. Lá dentro, o menino de 7 anos estava deitado, pálido, com olheiras fundas e um frasco de remédio ao lado. Ele tem uma condição respiratória crônica, disse Débora mexendo no travesseiro. Toma 6 medicamentos por dia. Você deve seguir os horários sem falhar. Clara assentiu observando os detalhes. O quarto era organizado demais. Nenhum brinquedo, nenhum desenho, nenhuma bagunça infantil. Ele não pode brincar? Cansa muito rápido. Os médicos recomendaram repouso. Débora saiu, deixando Clara sozinha. Oi, Lucas, ela disse suavemente. Eu sou a Clara. O menino a olhou sem força. Você é nova aqui. Sou sim. Vim para cuidar de você. Ele respirou fundo e sussurrou. Cuidar ou vigiar. Clara sorriu, tentando disfarçar o desconforto. Cuidar, claro, e te fazer companhia. Durante o dia, ela notou o quanto o garoto parecia dopado. Dormia quase o tempo todo. Quando acordava, mal falava. Mas ao cair da noite, algo chamou a atenção dela. Enquanto arrumava o lençol, um barulho metálico ecoou. Um pequeno vidro rolou debaixo da cama. Clara se abaixou e tentou alcançar, mas ele parou em um canto escuro. Puxou o vidro com cuidado e leu o rótulo. Diazepam, uso adulto. O coração dela disparou. Por que uma criança estaria tomando isso? Pensou. Antes que pudesse guardar o frasco, ouviu passos no corredor. Débora voltava. Clara empurrou o vidro de volta e fingiu estar ajeitando o travesseiro. Tudo bem com ele? Perguntou Débora. Está dormindo. Ótimo, continue assim. Aqui, silêncio é fundamental. Débora apagou a luz e saiu. Mas Clara não conseguiu dormir. O barulho da chuva, o som da respiração fraca de Lucas e a lembrança do vidro sob a cama se misturavam em um pressentimento incômodo.
Naquela noite, ela jurou a si mesma que, por mais medo que sentisse, descobriria o que estavam escondendo naquela casa. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas o ar dentro da mansão continuava pesado. Clara chegou antes das 7. Ao atravessar o portão, viu o jardineiro parado na calçada, com expressão desconfortável. "Bom dia", ela disse. O homem respondeu com um aceno rápido, sem coragem de encarar. Parecia que ninguém ali tinha vontade de falar, como se a casa impusesse silêncio até nos vizinhos. Ao subir, Clara encontrou Débora preparando os remédios de Lucas em uma bandeja de prata. Frascos coloridos, comprimidos separados com precisão quase cirúrgica. "Todos precisam ser dados nos horários exatos", disse Débora, sem olhar para ela. "Qualquer erro pode ser perigoso." Clara observou os rótulos. Alguns ela reconhecia: antialérgico, vitamina, broncodilatador. Mas havia outros com nomes técnicos que nunca tinha visto. "A senhora tem as prescrições?", perguntou, tentando soar natural. "Estão com o médico." "E não é da sua conta", respondeu Débora, seca. O menino acordou pouco depois com o olhar distante. Clara o ajudou a se sentar, mas ele parecia cansado antes mesmo de começar o dia. "Como você dormiu?" "Dormi, mas sonho estranho", murmurou ele. "Sempre o mesmo lugar escuro." "Lugar escuro?" Lucas apenas balançou a cabeça e desviou o olhar. Clara o ajudou a tomar café, mas ele mal conseguiu engolir 2 colheradas de mingau. Em seguida, Débora apareceu com a bandeja. "Hora dos remédios", Lucas fez uma careta. "Posso não tomar hoje? Estou melhor." "Melhor?" O tom dela soou quase como um deboche. "Quer ter uma crise?" O menino abaixou a cabeça, engoliu um comprimido, depois outro e, por fim, um líquido amargo. Em poucos minutos, os olhos dele começaram a pesar. Clara percebeu. Antes do remédio, ele falava, depois adormecia. A coincidência começou a virar padrão. À tarde, quando ficou sozinha no quarto, Clara notou algo curioso. Havia marcas circulares no tapete ao lado da cama, como se alguém tivesse arrastado móveis ou ficado ajoelhado ali muitas vezes. Instintivamente ela se abaixou e acendeu a lanterna do celular. Nada além da penumbra, até que viu o brilho de metal novamente. Um segundo frasco, desta vez sem rótulo. Clara o pegou. Dentro havia líquido transparente. Abriu a tampa e sentiu o cheiro forte de álcool e medicamento. Um arrepio subiu por sua espinha. Guardou o frasco no bolso do avental, decidida a investigar discretamente. Mas antes que pudesse esconder o celular, a voz de Débora ecoou no corredor. "Está tudo bem aí dentro?" Clara respondeu rápido. "Sim, só trocando os lençóis." O som dos saltos se aproximou. Depois se afastou. Respirou fundo. Pegou uma pequena caixa que estava sobre o criado mudo e guardou o frasco dentro, tampando com o pano. Agora tinha uma prova. À noite, quando o patrão chegou, o clima na casa mudou. Henrique Vasques, o CEO viúvo, entrou cansado, mas ainda imponente. Gravata afrouxada, expressão preocupada. "Como ele passou o dia?" perguntou a Débora. "Igual sempre. Fraco, sem apetite, mas estável." Clara ficou calada, observando o diálogo distante entre os dois. Henrique mal olhou o filho, como se o peso do luto ainda o afastasse da realidade. Quando Débora se retirou, ele se aproximou da cama. "Ei, campeão, tá melhor hoje?" Lucas abriu os olhos lentamente e forçou um sorriso. "Tô, pai." "Bom." Henrique beijou a testa do menino. "Amanhã eu volto mais cedo." Assim que ele saiu, Clara sentou-se ao lado da cama e falou em voz baixa. "Lucas, há quanto tempo você toma esses remédios?" "Desde que a Débora veio morar aqui. E antes disso, eu brincava no quintal. Tinha uma bicicleta azul, mas ela disse que o médico proibiu." O silêncio entre os dois pesou. Clara segurou a pequena mão dele. "Me promete uma coisa?" "O quê?"
Amanhã, se eu disser para você esperar um pouquinho antes de tomar o remédio, você confia em mim? Lucas hesitou, depois acenou que sim. Naquela noite, Clara não conseguiu pregar os olhos. O som da chuva voltava, repetindo o mesmo ritmo da noite anterior. Ela olhava para o frasco escondido dentro da bolsa e sabia, aquilo era o início de algo muito maior do que parecia. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu. A luz atravessava as cortinas brancas do quarto e desenhava faixas douradas no chão. Era o primeiro dia em que Clara sentia que o ar ali não estava sufocando. Ainda assim, seu peito pesava com a decisão que tomaria. Enquanto arrumava os travesseiros, ouviu passos no corredor. Débora entrou apressada com a bandeja prateada nas mãos. Os mesmos frascos, os mesmos horários. Ele precisa tomar logo, disse ela sem emoção. E não se esqueça, o menor erro pode ser fatal. Clara forçou um sorriso. Pode deixar, senhora, eu mesma cuido disso. Quando Débora saiu, Clara olhou para Lucas. O menino estava acordado, com um olhar mais vivo que nos dias anteriores. Você lembra do que combinamos ontem? Ela perguntou em voz baixa. Lucas assentiu. Vamos esperar um pouquinho antes do remédio, tá bem? E se a Débora descobrir? Ela não vai descobrir, eu prometo. Clara pegou o copo de água e fingiu preparar a mistura. Abriu um dos frascos e, sem hesitar, despejou metade do líquido em uma planta que decorava o canto do quarto. O resto ela completou com água pura. As mãos tremiam. Ela sabia que, se estivesse errada, poderia causar algo grave. Mas, se estivesse certa, salvaria o menino. Pronto, disse ela. Agora descansa um pouco. As horas seguintes foram lentas. Clara observava cada respiração, cada movimento. A princípio, nada mudou. Mas por volta do meio-dia, algo inesperado aconteceu. Lucas se sentou sozinho. Tô com fome. A voz dele soou firme, quase alegre. Clara prendeu o ar. Fome? Quero pão com queijo. Ele riu, um som leve que ela nunca tinha ouvido antes. Enquanto preparava o lanche, a babá se lembrava do padrão dos dias anteriores. Logo após os remédios, o menino desmaiava em sono profundo. Agora, ele estava desperto, curioso, pedindo comida. Mais tarde, eles foram até a varanda. Lucas se apoiou nas grades e observou o jardim. Eu me lembro desse balanço, disse ele apontando para o quintal. A mamãe me empurrava ali. Clara se emocionou. E faz quanto tempo que não vai lá? Desde que ela... Ele parou. Desde que a Débora chegou. O sol batia no rosto pálido do menino, mas havia cor surgindo de novo em suas bochechas. Clara entendeu. Algo estava errado com aqueles remédios. Quando Débora retornou no fim da tarde, Lucas estava sentado, desenhando num caderno que a babá havia trazido. O que está acontecendo aqui? A madrasta perguntou surpresa. Ele devia estar descansando. Ele quis desenhar um pouco, respondeu Clara, disfarçando a ansiedade. Débora examinou o garoto de perto. Você deu os remédios? Claro, senhora, no horário certinho. Ela o fitou com desconfiança. Estranho, ele costuma ficar sonolento por horas. Assim que Débora saiu, Clara respirou aliviada. Mas à noite, o medo voltou. Ela sabia que um teste não bastava. Precisava de provas. No quarto de hóspedes, abriu a bolsa e observou o frasco que guardara no dia anterior. O rótulo falso, a cor do líquido, o cheiro forte. Pegou o celular e enviou uma mensagem para um amigo de infância, Renato, farmacêutico em um posto de saúde. Preciso muito da sua ajuda. Consegue analisar um remédio para mim? É para uma criança. Ele respondeu quase de imediato. Claro, traz amanhã cedo, mas o que aconteceu? Acho que alguém está sendo dopado. Clara apagou a conversa, guardou o celular e deitou. Mas o sono não veio. Em vez disso, ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração leve de Lucas no quarto ao lado. Sentia o coração dividido entre a coragem e o medo. Medo de estar mexendo com gente poderosa, medo de perder o emprego, medo de ser acusada de algo.
Mas quando pensava no olhar do menino, cheio de vida pela primeira vez, sabia que não havia mais volta. Na manhã seguinte, antes que Débora acordasse, ela encheu um pequeno frasco de amostra com o líquido suspeito, colocou dentro da bolsa e saiu apressada, dizendo que iria à farmácia buscar mais vitaminas. No portão, o segurança da mansão, um homem de semblante cansado, perguntou: "Indo para onde tão cedo, dona Clara?" "Só resolver uma coisinha rápida para o menino. Volto antes do almoço." Ela sorriu, tentando parecer tranquila, mas assim que atravessou a esquina, o sorriso desapareceu. Aquela caminhada até o ponto de ônibus seria o passo mais perigoso e mais importante da sua vida. O sol ainda nem tinha esquentado o asfalto quando Clara chegou ao pequeno laboratório onde o amigo trabalhava. O prédio era simples, com paredes descascadas e cheiro de álcool misturado a café velho. Renato a recebeu preocupado. "Você parece nervosa. O que está acontecendo?" Ela tirou o frasco da bolsa e entregou. "Preciso que analise esse líquido. Disseram que é um broncodilatador infantil, mas algo não está certo." Ele examinou o rótulo falso com cuidado. "Onde você conseguiu isso?" Clara hesitou. "Não posso explicar tudo agora. Só me promete que vai ser discreto." Renato assentiu. "Me dá umas horas. Eu te ligo assim que tiver resultado." Clara agradeceu e foi embora com o coração acelerado. No ônibus de volta, a paisagem parecia se mover em câmera lenta. O peso da dúvida a consumia. E se ela estivesse errada? E se aquele remédio fosse realmente necessário? Mas então lembrou do sorriso de Lucas no balanço, do jeito que ele havia pedido pão e queijo. Aquilo não podia ser coincidência. Quando chegou à mansão, Débora já a esperava na sala. "Onde você estava?" perguntou, cruzando os braços. "Fui comprar vitaminas, como combinamos." "E precisava sair sem avisar?" "Desculpe, não quis incomodar." O olhar de Débora era uma mistura de desconfiança e ameaça. "Da próxima vez, peça permissão. Aqui, cada passo precisa ser autorizado." Clara assentiu, mantendo a voz calma, mas por dentro tremia. No andar de cima, Lucas brincava com alguns blocos de montar que ela havia trazido escondido. "Olha, Clara," ele disse sorrindo, "consegui fazer um castelo." Ela sorriu de volta, tentando disfarçar a tensão. "Que lindo, meu amor. Agora guarda rapidinho antes que a Débora veja." No fim da tarde, o telefone vibrou no bolso do avental. Era uma mensagem de Renato. "Preciso te ver agora. É sério." O coração dela disparou. Pediu licença, disse que precisava comprar pão e saiu rapidamente. Pegou o primeiro ônibus até o laboratório. Renato estava pálido, com uma pilha de papéis na mão. "Clara, o que você trouxe não é remédio infantil." "Como assim?" "Esse líquido é haloperidol, um antipsicótico fortíssimo, usado para conter pacientes agressivos ou em surtos. E o outro frasco que você deixou é midazolam, um sedativo de uso hospitalar." Clara empalideceu. "Meu Deus! E ela está dando isso para uma criança. Isso é crime, Clara. Se ele estiver tomando isso há muito tempo, pode ter sequelas neurológicas graves." Ela levou as mãos à cabeça. Eu sabia que tinha algo errado. Você precisa denunciar." "Ainda não posso. Ela tem poder, dinheiro e o pai do menino confia cegamente nela." Renato a olhou sério. "Então, junta provas, mas com cuidado." Clara saiu do laboratório com as pernas trêmulas. O vento da rua parecia mais frio. Enquanto caminhava, repetia as palavras dele na cabeça. Haloperidol, midazolam. 2 nomes que poderiam destruir vidas. E agora, talvez, salvar uma. De volta à mansão, a noite já havia caído. As luzes estavam acesas e o som de uma música clássica ecoava pela sala. Débora estava no sofá com uma taça de vinho. "Chegou tarde", disse, sem desviar o olhar da televisão. "Espero que tenha feito algo útil." "Sim, senhora", respondeu Clara, engolindo a raiva. Subiu as escadas rapidamente e encontrou Lucas deitado, mas desperto.
Clara, posso te contar uma coisa? Sussurrou ele. Claro, querido. Eu ouvi a Débora falando com alguém no telefone. Ela disse que logo eu ia melhorar de vez e que o papai não ia precisar mais se preocupar comigo. O sangue de Clara gelou. Você ouviu mais alguma coisa? Ela disse que quando eu for para o hospital, tudo vai ficar mais fácil. Clara segurou as lágrimas, abraçou o menino, tentando esconder o desespero. Vai ficar tudo bem, eu prometo, mas a partir de agora, você não toma mais nada sem eu ver antes, tá? Ele assentiu confuso. Quando saiu do quarto, Clara parou diante da janela e respirou fundo. Lá embaixo, viu Henrique chegando exausto com a pasta de trabalho na mão. Um homem que acreditava ter uma esposa perfeita e um filho doente, quando, na verdade, o maior perigo dormia ao lado dele todas as noites. E naquele instante, Clara entendeu. A partir dali, cada passo seria uma guerra silenciosa. Nos dias seguintes, a mansão dos Vasques se tornou um campo minado. Nada parecia diferente à primeira vista. Os mesmos corredores impecáveis, o mesmo perfume caro que se espalhava pelos cômodos, mas o ar estava carregado, denso, como se a casa inteira soubesse que algo estava prestes a explodir. Débora observava cada passo de Clara com olhos de águia. Ela começou a surgir nos lugares mais improváveis. Atrás da porta da cozinha, na escada, na varanda. Você parece inquieta, Clara, disse uma tarde, apoiando-se na moldura da porta. Clara se virou lentamente. Só cansada, senhora. Lucas acordou várias vezes à noite. É mesmo? Estranho. Ele costuma dormir pesado depois da medicação. O sorriso de Débora era cortante, um sorriso que escondia veneno. Clara disfarçou, tentando parecer distraída, mas o coração batia tão alto que parecia ecoar pelo corredor. Sabia que qualquer deslize podia custar caro. À noite, Henrique jantava com a esposa na sala principal. Clara, da cozinha, ouvia fragmentos da conversa. O médico sugeriu internação, dizia Débora. Talvez seja o melhor para ele. Internação? Henrique soava confuso. Ele não parece tão mal assim. É temporário, só para estabilizar. Quero falar com o médico pessoalmente. Impossível agora. Ele viajou. Clara apertou os punhos. O tal médico, ela sabia, não existia. O nome que Débora mencionava nunca aparecia em nenhum receituário oficial, apenas nas instruções orais, que ela repetia como se fossem lei. Mais tarde, quando levou um copo d'água para o quarto de Lucas, o encontrou com os olhos marejados. Clara, a Débora disse que vou para um hospital. Ela falou isso? Disse que lá eu vou melhorar e que vou poder dormir para sempre. As palavras dele atravessaram Clara como uma lâmina. Ela respirou fundo e forçou um sorriso calmo. Não se preocupa, tá? Eu prometo que não vai para lugar nenhum sem mim. Depois que o menino dormiu, Clara desceu até a lavanderia, onde o sinal do celular era melhor, e enviou outra mensagem para Renato. Preciso saber o que devo fazer para denunciar sem que ela descubra. Ele respondeu poucos minutos depois. Grava tudo. Voz, vídeo, qualquer coisa. E guarda os frascos. Mas cuidado, se ela perceber pode ser perigoso. Perigoso. Aquela palavra martelava na mente de Clara quando ouviu o som do salto de Débora descendo as escadas. Ela rapidamente escondeu o celular no bolso e começou a dobrar lençóis, fingindo naturalidade. Ainda acordada? Perguntou Débora. Só terminando aqui. Boa menina. O tom dela era meloso demais para ser real. Sabe, o Henrique confia muito em você. Clara engoliu em seco. Fico feliz por isso. Eu também. É raro encontrar alguém tão obediente. O olhar de Débora demorou segundos a mais do que o necessário. E depois, com um leve aceno, ela subiu. O som dos saltos se afastando parecia um relógio de contagem regressiva. Na manhã seguinte, Henrique viajou a trabalho. Assim que o carro dele cruzou o portão, Débora chamou Clara à cozinha. Preciso sair por algumas horas.
Enquanto isso, mantenha o menino no quarto, sem visitas, sem brincadeiras. Ele precisa descansar. Clara assentiu, mas por dentro já traçava outro plano. Assim que ouviu o barulho do portão fechando, correu até o quarto. Lucas, é agora. Agora o quê? Vamos testar uma coisa. Hoje você não vai tomar nada, nenhum remédio. Mas a Débora vai brigar. Ela nem vai perceber. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. Por volta do meio-dia, o menino levantou, caminhou até a janela e respirou fundo. O ar aqui fora é diferente. Clara sorriu. É o ar da vida voltando, meu querido. O tempo passou e o menino continuava bem. Não havia tosse, não havia falta de ar, só o brilho que há muito tempo tinha desaparecido do rosto dele. Mas a felicidade durou pouco. O som de um carro na garagem fez o sangue de Clara gelar. Ela voltou mais cedo, murmurou. O que a gente faz? Perguntou Lucas aflito. Clara o ajudou a se deitar rápido e puxou o cobertor até o queixo. Débora entrou segundos depois. Como ele está? Dormindo. Dormindo. Ela se aproximou. Estranho. Hoje ele devia estar mais sonolento. Clara manteve a postura. Talvez o remédio tenha feito mais efeito. Débora estreitou os olhos. Sim, talvez. Saiu devagar, mas sem tirar o olhar dela até o último segundo. Quando a porta se fechou, Clara percebeu. Débora não acreditara. E pior, agora ela estava desconfiando. Naquela noite, a mansão parecia respirar junto com o medo de Clara. Os relógios marcavam 11 da noite e o vento batia contra as janelas, fazendo o rangido parecer sussurro. Ela tentava organizar os pensamentos, mas algo no ar dizia que Débora havia mudado de estratégia. O olhar que lhe lançara mais cedo não era apenas de desconfiança, era o olhar de quem já estava planejando algo. Pouco depois da meia-noite, Clara ouviu um ruído vindo do corredor. Passos lentos, controlados. A maçaneta do quarto girou devagar. Por instinto, fingiu dormir. A porta se abriu o suficiente para deixar passar um facho de luz. A silhueta de Débora apareceu. Ela ficou parada, observando. Por longos segundos, nada se moveu. Então, a mulher fechou a porta novamente. O coração de Clara batia descompassado. A partir daquele momento, qualquer erro poderia custar não só o emprego, mas a própria vida. Na manhã seguinte, o clima estava diferente. O café já estava pronto quando Clara desceu e Débora a recebeu com um sorriso ensaiado. Dormiu bem? Perguntou, servindo uma xícara. Dormi, sim. Ótimo. Temos um dia movimentado hoje. Clara percebeu o tom ambíguo. Débora nunca oferecia café, nunca puxava conversa. Aquilo era armadilha. O senhor Henrique ligou, disse ela, mexendo o açúcar. Pediu para eu levar Lucas ao pediatra. Você vai conosco. Clara tentou parecer natural. Claro, senhora. Mas por dentro, o corpo inteiro se retesou. O pediatra provavelmente era o tal médico fantasma, o cúmplice da farsa. Durante o trajeto, o menino parecia confuso. Clara, esse médico é legal? Vai ficar tudo bem, tá? Respondeu sem coragem de mentir. Chegaram a um prédio discreto, no centro da cidade. Não havia placa nem recepcionista. Débora entrou primeiro, abrindo a porta com uma chave. O consultório era um escritório antigo, com cheiro de mofo e remédios. Um homem de jaleco os aguardava. Este é o doutor Leal, anunciou ela. Ele cuida do Lucas há anos. O homem acenou, mas o olhar frio e cansado denunciava algo errado. Clara ficou em silêncio, observando cada gesto. E então, Débora, o que temos hoje? Perguntou o médico. O menino está inquieto. Acho que precisamos reforçar a medicação. Clara sentiu o estômago virar. Reforçar? Mas ele tem melhorado tanto. O olhar de Débora foi como uma lâmina. Eu não pedi sua opinião, Clara.
O médico pegou uma seringa e começou a preparar uma dose. Clara agiu rápido. Desculpe, doutor, mas ele acabou de comer. Talvez não seja seguro aplicar agora. O homem hesitou, confuso. Débora cerrou os dentes. Basta, Clara. Saia e espere lá fora. Clara saiu, mas deixou a porta entreaberta o suficiente para ver o que acontecia. O médico aproximou-se do menino. Lucas recuou. Eu não quero injeção. É rapidinho, meu amor, disse Débora com uma doçura falsa. Depois você dorme tranquilo. Aquela frase foi o estopim. Clara empurrou a porta e entrou de súbito. Não toque nele! O homem se assustou. A seringa caiu. O que é isso? Gritou Débora. Isso é abuso, disse Clara, tirando o celular do bolso. Tudo o que vocês estão fazendo está sendo gravado. O médico ficou pálido. Ela está louca, tentou se justificar. Débora avançou, tentando tomar o celular das mãos da babá. Mas Clara já havia pressionado enviar. O vídeo subiu automaticamente para a nuvem. Pode quebrar se quiser, disse ela firme, mas o arquivo já está salvo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Débora recuou, respirando fundo. O sorriso voltou, mas agora havia veneno nos olhos. Muito bem, Clara. Você venceu essa. Mas ainda trabalha para mim. E lembre-se, eu sempre sei onde meus funcionários moram. A frase soou como uma sentença. Clara pegou o menino pela mão e o levou de volta ao carro. Durante o caminho, ninguém falou uma palavra, mas dentro dela algo mudara. O medo tinha virado propósito. Ao chegar em casa, Débora subiu direto para o quarto, trancando-se. Clara levou Lucas até a varanda e o deixou descansar no sofá. O menino adormeceu rapidamente, exausto pelo susto. Enquanto o observava, ela enviou uma última mensagem para Renato. Consegui gravar tudo. Preciso saber como entregar isso à polícia sem que ela descubra. Renato respondeu quase de imediato. Amanhã de manhã. Vem direto para a delegacia central. Eu te encontro lá. Clara olhou para o menino adormecido, o rosto tranquilo, sem sinais de fraqueza. Pela primeira vez, sentiu esperança. Mas o que ela não sabia é que Débora estava ouvindo tudo da escada. E agora, finalmente, sabia como acabar com ela. O amanhecer veio envolto num silêncio pesado, como se a mansão soubesse o que estava prestes a acontecer. Clara desceu as escadas ainda sonolenta, planejando sair antes que Débora acordasse. O plano era simples: levar Lucas à escola, alegar um compromisso e ir direto à delegacia encontrar Renato. Mas, ao chegar na cozinha, encontrou a madrasta já à mesa, impecável, com uma xícara de café fumegante entre as mãos. Acordou cedo, querida, disse Débora, sem erguer os olhos do jornal. Sim, senhora, Lucas precisa se arrumar. Ah, sobre isso... Ela dobrou o jornal com calma cirúrgica. O menino não vai à escola hoje. Clara parou no meio do passo. Não vai? O médico virá até aqui. O olhar dela subiu, direto e cortante. Disse que precisa avaliá-lo antes da nova internação. O sangue de Clara gelou. Nova internação. É o melhor para ele, respondeu Débora com um sorriso gélido. O pobre menino precisa descansar. Clara segurou o balcão, sentindo o coração acelerar. A mulher sabia, de algum jeito sabia que ela iria denunciá-la. Minutos depois, Lucas apareceu na escada, ainda de pijama. Clara, a Débora falou que eu vou para o hospital de novo. Eu não quero. Calma, meu amor. Ela o abraçou, lançando um olhar rápido para a madrasta. Vamos conversar lá em cima, tá? No quarto, trancou a porta. Escuta, Lucas, hoje a gente vai sair daqui. Sair? Sim, pega só uma muda de roupa e seu brinquedo preferido. Mas para onde a gente vai? Para um lugar seguro. Enquanto o menino procurava o carrinho favorito, Clara pegou o celular e enviou mensagem para Renato. Ela descobriu, está armando algo, preciso de ajuda agora. A resposta veio segundos depois. Sai o quanto antes, te encontro na esquina da Rua das Acácias. Clara respirou fundo.
Pegou a bolsa, os documentos do menino e o frasco que ainda guardava como prova. Quando abriu a porta do quarto, o corredor estava vazio. Mas ao descer as escadas, viu 2 homens uniformizados no hall. Quem são eles? Perguntou, tentando disfarçar. Débora apareceu logo atrás. Seguranças. O Henrique os contratou por precaução. O sorriso dela denunciava a mentira. Clara, querida, pode me entregar seu celular? Procedimento da casa. Ela fingiu hesitar, então entregou o aparelho desligado. Um antigo que guardava como reserva. Muito bem, agora vá cuidar do menino. Clara voltou para o quarto, o coração disparado. Pegou um segundo celular, escondido no fundo da bolsa, e mandou nova mensagem para Renato. Ela colocou seguranças. Não consigo sair pela frente. Tem saída lateral? Sim, lavanderia. Dá pro jardim. Vai por ali. Eu já tô vindo. No andar de baixo, Débora falava ao telefone. Sim, doutor, hoje à tarde. Quero que esteja tudo pronto quando chegarmos. Fez uma pausa. Não se preocupe, ninguém vai interferir. Clara esperou o som dos saltos desaparecer e puxou Lucas pela mão. Vem, rápido. E se ela ver? Confia em mim. Passaram pela cozinha em silêncio e alcançaram a porta da lavanderia. O vento frio da manhã cortava o rosto, mas o alívio era imediato. Só faltava atravessar o jardim. Mas o estalo da fechadura ecoou atrás deles. Aonde vocês pensam que vão? A voz de Débora cortou o ar como um chicote. Ela vinha com o rosto contorcido e algo nas mãos, uma pequena seringa. Chega de joguinhos, Clara. O menino precisa descansar. Para sempre. Clara colocou Lucas atrás de si, o corpo em alerta. Você enlouqueceu. Enlouqueci? Riu Débora, aproximando-se. Eu chamo de precaução. Quando ele for considerado incapaz, toda a fortuna passa para mim. E ninguém vai sentir falta de uma babá curiosa. Ela avançou. Clara olhou ao redor. A mangueira de jardim estava jogada no chão. Quando Débora ergueu o braço, Clara girou a mangueira e disparou o jato de água gelada diretamente no rosto dela. A seringa caiu. Lucas gritou. Clara agarrou o menino e correu pelo gramado, ouvindo o rugido de fúria atrás de si. Volta aqui! Berrou Débora. Mas o som de um carro buzinando na rua interrompeu tudo. Era Renato, do outro lado do portão. Clara correu com Lucas no colo, destravou a tranca e entrou no carro. O veículo arrancou, deixando a mansão para trás. Pela janela, ela viu Débora parada na entrada, encharcada, os olhos arregalados, gritando algo que o motor abafava. Meu Deus, Clara, o que foi isso? Perguntou Renato. Foi por pouco. Ela ia aplicar algo nele. Lucas tremia no banco de trás. Ela vai atrás da gente, não vai? Clara olhou pelo retrovisor, a mansão se distanciando. Vai. Mas dessa vez, a verdade está com a gente. E enquanto o carro se perdia na estrada, o sol começava a subir. Um novo dia nascia, e com ele, a chance de justiça. O carro parou em frente à Delegacia Central de Campinas pouco antes das 8 da manhã. O trânsito já começava a ferver, mas para Clara, tudo parecia silencioso. Ela segurava Lucas pela mão, enquanto Renato carregava uma pasta com os resultados das análises e as gravações. O menino, exausto, olhava ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Vai dar tudo certo, tá? Disse Clara, abaixando-se diante dele. Agora a gente está seguro. Ao entrar, o cheiro de papel e café velho misturava-se com o murmúrio dos atendimentos. Um inspetor de terno surrado ergueu os olhos. Pois não? Clara respirou fundo. Eu preciso fazer uma denúncia. É sobre um menino sendo envenenado pela madrasta. O policial franziu a testa. Envenenado? Sim, e eu tenho provas. O delegado Nogueira veio pessoalmente ouvi-la. Na sala fechada, Clara contou tudo, desde o primeiro dia na mansão até a fuga da madrugada. Falou dos frascos escondidos, das mudanças de comportamento, das ameaças e da falsa consulta médica.
Cada palavra era uma descarga de adrenalina e medo. Quando terminou, o delegado olhou para Renato. E o senhor confirma o resultado dessas substâncias? Confirmo. Analisei pessoalmente. Os frascos contêm haloperidol e midazolam, ambos de uso controlado e proibido para crianças. O delegado se recostou na cadeira sério. Isso é grave, muito grave. Pegou o telefone. Vou acionar uma equipe agora mesmo para buscar o menino e apreender o material na casa. Clara respirou aliviada. Pela primeira vez em semanas, sentia que a verdade tinha um caminho. Mas antes que pudesse descansar, o telefone do delegado tocou novamente. Ele atendeu, escutou por alguns segundos e franziu o senho. Entendido. Desligou. O pai da criança acabou de chegar à delegacia. Henrique Vasquez entrou poucos minutos depois. O rosto abatido, a gravata mal feita, os olhos cheios de confusão. Eu recebi uma ligação da polícia. O que está acontecendo? Onde está meu filho? Clara se levantou devagar. Ele está aqui, senhor. Está bem. Henrique olhou para o menino e o choque foi visível. Lucas, de pé, respirava com naturalidade, o rosto corado, a voz firme. Pai, Henrique se ajoelhou e o abraçou sem entender. Você parece saudável. Clara respirou fundo e falou de uma vez. Senhor, seu filho nunca esteve doente, ele estava sendo dopado. O silêncio que se seguiu foi brutal. Como é que é? Perguntou Henrique, incrédulo. Renato abriu a pasta e colocou sobre a mesa os laudos laboratoriais. O que seu filho tomava não eram remédios, eram sedativos fortes, disfarçados com rótulos falsos. Henrique levou a mão à cabeça. Meu Deus! E tem mais, continuou Clara. A Débora planejava internar o menino hoje. Ela dizia que era para tratamento, mas o objetivo era deixá-lo incapaz. O delegado interveio. Senhor Henrique, sua esposa está sendo formalmente investigada por tentativa de homicídio e falsificação de documentos médicos. Minha esposa? Repetiu ele sem acreditar. Isso é impossível. Clara o encarou. O senhor quer provas? Eu tenho gravações, tenho os frascos, e seu próprio filho ouviu ela dizendo que logo ia melhorar de vez. Henrique se apoiou na parede, atordoado. Demorou alguns segundos antes de conseguir falar. Onde ela está agora? Na mansão, respondeu o delegado. Mas não por muito tempo. Uma equipe saiu imediatamente com mandado de busca. Enquanto esperavam, Clara ficou ao lado de Lucas, que brincava com um carrinho sobre a mesa da sala. Tá tudo bem, meu amor, ela disse, acariciando-lhe o cabelo. Agora ninguém mais vai te fazer mal. O menino sorriu e, pela primeira vez, parecia realmente uma criança comum. 2 horas depois, a viatura retornou. O policial que entrou primeiro carregava uma caixa de provas, frascos, receitas falsificadas, seringas e até cópias adulteradas de exames médicos. Atrás dele, Débora, algemada. Mesmo com o cabelo desgrenhado e o rosto pálido, ainda tentava manter o tom arrogante. Isso é um engano. Eu estava cuidando do menino. O delegado respondeu com frieza. Cuidando? Com haloperidol e midazolam? Vai explicar isso para o juiz. Débora olhou para Clara. O ódio nos olhos era quase palpável. Você arruinou minha vida. Não, respondeu Clara calma. Eu salvei uma. Enquanto ela era levada pelos policiais, Henrique se aproximou de Clara. A voz dele saiu embargada. Eu não sei como agradecer. Eu confiei nela e quase perdi meu filho. O importante é que ele está vivo, senhor, e que agora o senhor sabe a verdade. O delegado se aproximou. Dona Clara, a senhora vai precisar depor oficialmente, mas depois disso é uma mulher livre. Ela assentiu, exausta, mas aliviada. Do outro lado da sala, Lucas a chamava. Clara, olha, meu carrinho anda de novo. Ela sorriu, e naquele sorriso havia um alívio silencioso,
O peso do medo começava finalmente a se dissolver. Os dias seguintes foram um turbilhão. Notícias sobre a prisão de Deborah Lins se espalharam rapidamente pela imprensa local. Madrasta de empresário é acusada de tentar envenenar enteado, dizia a manchete nos portais. Mas dentro da casa dos Vasques, agora silenciosa e sem veneno, a paz voltava aos poucos. Clara permaneceu ali por pedido de Henrique. A polícia precisaria de acompanhamento durante as investigações, e o menino não queria dormir sem a presença dela por perto. O primeiro jantar dos três juntos foi estranho. Henrique parecia envergonhado, mal conseguia erguer os olhos. Eu devia ter percebido, disse, mexendo no prato. Tudo estava na minha frente e eu não vi. O senhor confiava nela, respondeu Clara, serena. Pessoas mais sabem disfarçar. Ele suspirou. Mesmo assim, você arriscou a própria vida. Clara desviou o olhar constrangida. Eu só não podia fingir que não via. No canto da mesa, Lucas comia empolgado, colorindo o prato com arroz e feijão. A cena simples que antes parecia impossível. Pai, amanhã posso brincar no jardim? Henrique sorriu, emocionado. Pode. E a Clara vai brincar com você. O menino bateu palmas e o som ecoou como um símbolo de recomeço. Nos dias seguintes, médicos verdadeiros examinaram o garoto. O diagnóstico foi um soco e um alívio ao mesmo tempo. Nenhuma doença respiratória. As substâncias dadas por Deborah haviam causado apenas fraqueza muscular e sonolência prolongada, mas sem sequelas permanentes. Com fisioterapia e boa alimentação, ele se recuperaria totalmente. Clara acompanhava cada sessão. Na primeira vez em que o menino correu sozinho pelo gramado, o sol refletindo no cabelo castanho, ela chorou em silêncio. Henrique também. Eu achei que nunca mais fosse ver isso, murmurou ao lado dela. Clara olhou o menino e respondeu. Ele sempre esteve vivo, só precisava de alguém para acreditar. As investigações avançavam. O delegado Nogueira descobriu que Deborah já havia feito algo parecido no passado. O ex-marido morrera sob circunstâncias suspeitas e parte do patrimônio dele fora transferido para uma conta no nome dela. Agora, enfrentava acusações de tentativa de homicídio, falsificação de documentos e fraude patrimonial. O caso se tornara exemplo de como o poder e a aparência podem esconder monstros atrás de portas elegantes. Mas para Clara, nada disso importava tanto quanto o presente. Ela acordava cedo, fazia café, preparava o uniforme de Lucas e o levava até o portão. Henrique, sempre grato, tentava ajudar, ainda sem jeito. Ah, sabe, Clara, disse certa manhã, enquanto ela dobrava os lençóis. Eu tinha esquecido o que era ter uma casa com som de risada. Às vezes é só isso que a gente precisa para voltar a respirar, respondeu ela sorrindo. Os dias se transformaram em semanas. Lucas recuperava o peso, voltava a correr, a fazer travessuras. Henrique se tornava mais presente, mais leve. E Clara, pela primeira vez, sentia que aquele não era apenas um emprego, mas um novo capítulo da própria vida. Certa noite, depois que o menino dormiu, ela encontrou Henrique no escritório. Ele olhava uma foto antiga, a esposa falecida e Lucas bebê ainda no colo. Ela era linda, disse Clara, aproximando-se. Era, e boa. Ele sorriu triste. Acho que por isso eu não quis ver quem a Deborah realmente era. Eu me agarrei a uma ilusão. A culpa não é sua. Às vezes, o amor cega. E você? Perguntou ele, olhando-a pela primeira vez nos olhos. O que te trouxe até aqui? Clara pensou por um instante. A necessidade e talvez o destino. Henrique riu, com aquele riso breve de quem reaprende a viver. Então o destino foi generoso comigo. Clara desviou o olhar, tímida. O importante é que o Lucas está bem. Sim, respondeu ele, ainda fitando-a. E eu também. O silêncio entre os dois foi suave, como uma pausa necessária antes de algo novo.
Lá fora, o vento agitava as folhas do jardim onde o menino havia voltado a brincar. Dentro da casa, o ar era outro, leve, vivo, cheio de sons que antes não existiam. Mas enquanto o passado se dissolvia, uma pergunta pairava no ar entre eles, sem pressa, sem resposta. Será que o que começou por compaixão poderia se transformar em algo mais? 1 ano havia passado desde a noite em que Clara e Lucas fugiram da mansão. O tempo, que antes parecia inimigo, agora corria tranquilo, como se o destino tivesse enfim encontrado equilíbrio. Campinas respirava o início do outono, e a casa dos Vasques, antes marcada por silêncio e medo, estava cheia de vida. O jardim florescia novamente, e no balanço sob a árvore, Lucas ria alto, empurrado pelo pai. Mais alto, pai! Henrique ria junto. Vai voar, campeão! De longe, Clara observava com uma xícara de café nas mãos. Era uma cena simples, mas carregada de tudo que eles haviam perdido e recuperado. A vida deles havia mudado por completo. Lucas voltara à escola, fazia natação e colecionava medalhas de leitura. O médico dizia que o progresso dele era um milagre científico, mas Clara sabia que era algo maior. Era o corpo reagindo à liberdade. No noticiário, o caso já havia se tornado apenas mais uma lembrança. Débora Lins fora condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e falsificação de documentos médicos. Durante o julgamento, mantiveram o mesmo olhar frio, até ouvir a sentença final. Naquela tarde, Clara e Henrique estavam na plateia. Quando o juiz anunciou a pena, Henrique apenas fechou os olhos, sem ódio, sem alívio, apenas encerrando um ciclo. Depois do julgamento, a vida recomeçou de forma discreta. Henrique vendeu a antiga mansão e comprou uma casa menor, em um bairro tranquilo. Disse que não queria mais muros altos, nem janelas fechadas. Eu quero que o vento entre, comentou, enquanto Clara ajudava na mudança. E que o sol fique, respondeu ela sorrindo. Os dias se tornaram simples, mas cheios de propósito. Clara continuava cuidando de Lucas, mas agora o fazia como parte da família. Ele a chamava de minha heroína, e Henrique nunca corrigia. Certa tarde de domingo, enquanto preparavam o almoço, Henrique entrou na cozinha com algo escondido nas mãos. Fecha os olhos, Clara. Henrique, o que você está aprontando? Fecha. Ela obedeceu, rindo. Sentiu o toque frio de metal em seus dedos. Ao abrir os olhos, viu uma pequena aliança simples, dourada, sem pedras, mas com o nome Lucas gravado por dentro. Isso é um pedido, disse ele, sério, mas com um brilho novo nos olhos. Não por obrigação, nem por gratidão, mas porque você trouxe de volta tudo o que essa casa tinha perdido: amor, verdade e vida. Clara ficou sem palavras. O coração batia forte, como se o tempo tivesse parado por um instante. Henrique, eu sei, ele sorriu. Você nunca planejou isso, nem eu, mas às vezes as melhores histórias são as que ninguém espera. Ela respirou fundo, emocionada. Eu não sei o que dizer. Diz só sim. Lá fora, Lucas correu até eles, interrompendo o momento. O almoço tá pronto? Perguntou rindo. Henrique o pegou no colo. Quase, campeão. Só falta o último ingrediente. Clara olhou para os dois, o homem e o menino que haviam transformado o medo em família, e pela primeira vez sentiu-se completa. Sim, disse com a voz firme. Falta só o amor ficar oficial. Henrique riu, abraçando os dois. O sol entrou pela janela, iluminando o trio. Não havia mais segredos, nem fantasmas, nem remédios escondidos. Apenas um lar, de verdade desta vez. E assim, a mulher que chegou àquela casa apenas em busca de um emprego terminou encontrando algo maior. Um propósito, uma família, e a certeza de que coragem, mesmo vinda de um coração simples, é capaz de mudar destinos inteiros.
Lucas cresceu saudável e feliz, lembrando-se sempre da babá que o salvou. E toda vez que alguém perguntava a ele como começou sua história, ele respondia com um sorriso. Tudo mudou no dia em que a Clara olhou debaixo da cama. E se você também acredita que a coragem pode mudar destinos, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais histórias como a da Clara e do Lucas. Histórias que mostram que mesmo nas sombras sempre existe uma chance de recomeço.